Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso TriplaCast. Para você que ainda não conhece, esse é um espaço dedicado para a gente falar sobre cibersegurança, sobre tecnologia, compliance, governança, sobre negócios e muito mais. Eu sou a Carol Moreira, hoje a gente está começando a nossa segunda temporada do TriplaCast e vamos falar de muitas atualidades, a gente vai convidar várias pessoas para participar com a gente, então não perca, porque será muito legal. Para a gente começar, a nossa nova temporada, a gente está trazendo hoje 2 convidados para falar sobre um tema muito bacana que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Primeiro eu vou falar quem são nossos convidados. Primeiro eu queria chamar Bruna Sarubi. A Bruna é advogada, especialista em direito digital, que é LGPD, é consultora de privacidade e proteção de dados, certificada em DPO e mentora de carreira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que eu tanto amo, que está tão presente no nosso dia a dia. E vamos lá, vai ser um bate-papo muito incrível. Bacana. E eu quero chamar também o Guilherme Botticelli. Ele é advogado, ele é sócio da Tripla Data Privacy, ele é gerente do time de consultoria de governança e compliance da Tripla. Guilherme, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Prazer receber esse convite seu também. Prazer retomar esse projeto tão importante aqui para nós, para a Tripla, para a sociedade como um todo. Prazer estar ao seu lado, Bruno, dividir essa mesa, a gente conversar sobre essa pauta, sobre esse tema, sobre a vivência nossa aqui do dia a dia, poder compartilhar com a nossa audiência aqui e espero que seja um bate-papo muito proveitoso para todos nós. Legal. Vamos lá, então, gente. Primeiro eu vou falar, vou apresentar o tema que a gente vai conversar hoje e a gente já começa com as perguntas para vocês. Perfeito. Hoje a gente vai falar sobre o artigo 46, que são medidas de segurança que garantem a privacidade e a proteção de dados pessoais. Por que vocês acham que é importante falar disso agora? Olha, Carol, na minha opinião, não é que é importante falar disso agora. Na verdade, sempre foi importante tratar sobre o assunto, E acho que à medida que o tema tem avançado no Brasil, todos estão percebendo como privacidade e segurança da informação são assuntos correlatos que se complementam e dependem um do outro para poder garantir de fato a conformidade e adequação das empresas, Uhum. A LGPD, ela regulamenta várias e várias questões de privacidade sobre como agentes de tratamento devem ou não agir no trato ali dos dados pessoais, Uhum. E o artigo 46, propriamente dito, é o elo, de fato, testificado ali na lei que une privacidade e segurança da informação. Então, se a gente for buscar onde SI entra dentro do tema e do mundo de privacidade, é justamente através dessa porta. Então, acho que durante muito tempo, boa parte dos programas de adequação das organizações levaram em conta só as questões jurídicas para poder dizer que a empresa estava adequada ou que já não tinha mais nada o que ser feito. Contudo, na minha opinião, não existe proteção de dados sem segurança da informação, e é através desse direcionamento que a gente traz para a mesa essas questões de segurança para poder, de fato, proteger os dados das pessoas. Legal. Bruna, por que você acha que esse tema ainda gera muita dúvida, gera muito receio por parte das empresas? Eu acho que esse tema ainda gera muita dúvida para as empresas, muito por uma questão de desconhecimento e de achar que é algo muito mais complexo do que de fato pode ser na realidade, quando você tem assistência correta, E quando você tem acesso às informações corretas, aos sistemas corretos, enfim, ao apoio ali mais adequado para a situação da sua organização. Eu vejo que diariamente nos nossos clientes aqui na Tripla, muitas vezes há ali uma pré-concepção de que apenas elaborar uma política, ajustar um contrato já é suficiente para uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas é justamente quando a gente encontra esse elo no artigo 46, fala sobre segurança da informação para garantir a proteção de dados pessoais, é que a gente consegue identificar
onde que as empresas precisam atuar de forma complementar a essa documentação para garantir a segurança. Então, assim, eu vejo que o grande receio está nesse momento, pela falta de conhecimento, achando que é apenas a questão documental, né, é necessário estar adequada à lei, quando, na verdade, existem outras medidas técnicas e administrativas que precisam ser tomadas também, né? E que, muitas vezes, quando você tem uma consultoria especializada, uma assessoria jurídica adequada, isso clareia para você sobre o que você precisa fazer e estar adequado. Falando então um pouquinho sobre essas medidas, tenta dar uma explicada rápida, assim, sem juridiquês demais, sem tecniquez demais, no que são essas medidas, algumas dessas medidas. Quando a gente fala de medida técnica e administrativa, a gente está falando, né, de políticas internas, de normas, dessa documentação, mas também de medidas de segurança da informação, né, backup, antivírus, por aí vai. Quer fazer um complemento, Gui? O que eu vejo, né, o que eu vivenciei ao longo desses últimos anos e que eu acho que é o melhor caminho a ser seguido e como essas disciplinas elas podem se complementar de fato, né? Eu acho assim, como a Bruna mencionou, quando diz sobre medidas administrativas, né, o pessoal pensa muito em documentações mais rasas, a política de privacidade que está lá no site, que às vezes foi gerada por um chat GPT ou a empresa de fato não parou para pensar no que colocar ali com relação à sua realidade e o que de fato realmente acontece lá dentro e precisa ser exposto para o público geral. Mas eu penso da seguinte forma: uma organização ela precisa primeiro entender o seu cenário, então fazer uma análise, né, com base nos requisitos tanto de privacidade quanto de segurança da informação. O que ela atende, o que ela cumpre de exigências, seja exigências legais, quando a gente está falando sobre a LGBT, por exemplo, seja de direcionamentos, quando a gente está falando de alguns frameworks, como, por exemplo, ISO, SysControls, NIST, né, os mais famosos ali do mercado. Então, você precisa primeiro entender onde você está situado, localizado, e onde que você pretende chegar. A LGPD vai ter alguns direcionamentos e, por se tratar de uma legislação, são obrigações, então não tem como fugir do que está escrito ali. Frameworks, dependendo, até tem como fazer alguma adaptação, um pouco mais de flexibilidade, mas ali está uma linha de base para você poder construir, seja um programa de privacidade, seja um sistema de segurança da informação mais robusto e mais completo. A partir do momento que você entende qual é o seu cenário, você precisa descrever como devem ser as coisas, e aí que entram as medidas administrativas, políticas, procedimentos, normas, então questões que vão drivar como a empresa precisa agir, o que os colaboradores ali devem fazer para que ela chegue no ponto pretendido, com base no que foi ali mapeado. E aí, essas medidas administrativas, elas vão estar muito vinculadas a pessoas, né? Então, é uma organização dizendo através de uma política como um determinado assunto deve ser regido e executado, e aí isso desce posteriormente para processos, para POPs, né? Para que não fique muito dependente do conhecimento, da boa vontade, às vezes até da proatividade de pessoas. Uma vez que você tem ali a parte documental estabelecida e colocando as regras do jogo dentro da organização, que são as medidas administrativas, a gente entra com as técnicas. As técnicas elas vão servir para poder operacionalizar e colocar em execução o que as medidas administrativas estão dizendo e, sei lá, por exemplo, uma medida lá uma política vai trazer que a gente precisa classificar a informação e protegê-la de acordo ali com a classificação. Então, uma empresa ela vai passar por um processo de classificação ali dos seus dados, os dados pessoais vão entrar nisso e aí, dependendo, podem ser
dados confidenciais, ou pode ter uma categoria própria chamada de dados pessoais. A política de classificação vai dizer ali como que determinada informação precisa de ser protegida, tem que estar num ambiente separado, tem que ter cofre de senha, a senha tem que ter um formato específico, né? Tem que ter caracteres especiais, letra maiúscula, minúscula, número, vai ter pessoas ali que vão ter um acesso maior ao manuseio daquelas informações, vão ter medidas ali que vão, de fato, bloquear o acesso a elas. Tudo isso vai vir através da documentação e das medidas administrativas e é operacionalizado, de fato, pela parte técnica, que aí a gente entra principalmente com soluções, né? E a gente tem uma infinidade de ferramentas que a gente pode conversar aqui, que inclusive estão presentes no portfólio da Tripla. A gente pode falar de File, de CIEM, de cofre de senha, né? Então aqui a gente consegue entrar numa série de assuntos e a medida técnica ela vai ser aplicada a depender da necessidade imposta pelas medidas administrativas. Então, não tem muito uma receita de bolo, a gente consegue ter uma linha de base por meio de frameworks, mas o que vai ser aplicado de fato varia bem da realidade da empresa, da sensibilidade da informação, do quão madura ela quer estar, né, do quão o tamanho do risco que ela pretende ou assumir ou às vezes mitigar, né? Então uma análise dessa precisa ser feita antes da gente sair de fato implementando medidas técnicas na organização. Isso vai depender muito do segmento, do negócio da empresa, se tá nesse segmento aumentado, totalmente. Isso tudo realmente é muito variável. Exato. Vai depender não só, né, do segmento, mas também na etapa que a gente varia, né, a situação da empresa, faz esse diagnóstico, que a gente consegue identificar os principais riscos. E é isso também que vai nortear quais vão ser as medidas que a gente vai precisar aplicar ali, em qual grau também, né, de segurança que a gente vai precisar aplicar. E aí entra também esse apetite de risco também das organizações, né? O que faz sentido com relação a investimentos, a momento, a necessidade de segurança também. A legislação até coloca, nesse próprio artigo 46, que a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode estabelecer medidas mínimas. Então, a fim de regulamentar esse assunto, a ANPD pode, em algum momento, trazer alguma normativa e estabelecer quais são os critérios mínimos, quais são as medidas técnicas e quais são as medidas administrativas que toda organização precisa ter, só que no momento atual, 2025, quando estamos gravando aqui esse episódio, ainda não temos esse direcionamento. Então, por isso é tão importante o apoio de profissionais especializados no assunto, de uma conversa com a alta direção sobre apetite de risco, né? Onde que a empresa está, onde que ela pretende chegar, para aí sim definir quais são as melhores medidas aplicáveis para a realidade, para o contexto e para o segmento da organização. Então, uma empresa que está se sentindo perdida aí, não sabe por onde começar a jornada dela, né, de adequação aí ao artigo 46, ou começar por onde? Eu acho que o primeiro passo para ela entender toda e qualquer medida administrativa que ela precisa adotar é realmente pelo diagnóstico, né? Fazer uma avaliação, um mapeamento de todas as operações de tratamento de dados pessoais dentro da organização. Assim, ela consegue fazer uma análise dos riscos e entender quais são as medidas, tanto administrativas quanto técnicas, que ela vai precisar adotar aí, para poder, né, compensar, caminhando aí em direção a mais segurança e proteção dos dados pessoais. Legal. E o que vocês acham que são as maiores dificuldades, assim, os perrengues mesmo, que os clientes passam aí quando o assunto vai implementar, né, essas medidas administrativas e técnicas? Posso começar por aqui, que eu vejo assim diariamente engajamento dos colaboradores. A primeira coisa que eu ia falar. Não tem como, né? Eu de costume, né, dou vários treinamentos em clientes, assim, justamente, e algo que eu sugiro para os meus clientes começar junto com o mapeamento, com um treinamento,
porque a gente precisa que os colaboradores estejam engajados. De nada adianta uma organização adotar, investir em medidas técnicas e de segurança se a gente não tiver uma base conscientizada, né? A gente tem o costume de falar que as pessoas são a maior vulnerabilidade de uma organização, mas elas também podem ser a maior fortaleza, né? Desde que elas estejam cientes do que fazer e o que não fazer para a gente poder conseguir proteger os dados pessoais. Exatamente. Acho que você foi cirúrgica, né? Normalmente, quando a gente vai iniciar trabalhos aqui com os nossos clientes nas reuniões ali de kickoff, né, para de fato dar o start. Uma coisa que eu gosto sempre de mencionar, pontuar e reforçar é o sucesso do nosso trabalho aqui, ele é diretamente vinculado ao engajamento, à entrega e o quanto a organização, consequentemente, as pessoas que vão trabalhar ali conosco estão engajadas no assunto. Medidas administrativas são basicamente documentos, na sua maioria, né? E aí documento sem aplicação acaba sendo texto ali para inglês ver, tipo, bonitinho, bacana, tem escrito, mas ninguém segue. E medidas técnicas que aí muitas das vezes representam um investimento até considerável, importante, robusto dentro de uma organização. Se de fato aquilo não for aproveitado, não for implementado de forma correta, seguindo as políticas, as diretrizes, as normas da organização, acaba que no final das contas a empresa está gastando dinheiro, acredita que está protegida, adequada, conforme, mas ainda tem uma série de vulnerabilidades, de brechas que podem ser exploradas. Então, como a Bruna falou, acho que uma das medidas de proteção mais baratas, podemos dizer assim, mas ao mesmo tempo mais eficazes, não deixa de ser a conscientização, o engajamento e, de fato, a absorção como cultura da empresa, tanto da privacidade quanto da segurança da informação. E existe uma resistência interna, assim, dos colaboradores, né, e tem algo que a gente, como consultor, né, como empresa, como futuro fornecedor, a gente consegue ajudar? Como que é isso normalmente? Eu vejo que em algumas organizações a gente tem um pouco essa resistência, muito porque os colaboradores acreditam que a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para dificultar, né, o trabalho ao invés de ajudar ali de alguma forma. Isso é algo que eu sempre costumo falar, inclusive nos treinamentos, quando eu dou, né, dos colaboradores sobre encaixes, que eles já poderão ver para inviabilizar, mas sim para permitir a evolução, a inovação de forma segura. Então, assim, sempre que a gente recebe uma solicitação com alguns treinamentos, olha, a gente está aqui realmente para viabilizar e resolver esse problema de uma forma que a gente consiga trazer mais segurança, que você inove aí sem preocupação, garantindo o privacy by design, né, desde o início ali do desenvolvimento de projetos, de serviços, para a gente lá na frente não ter um custo a mais com os projetos, né? Porque, querendo ou não, quando a gente precisa reparar algo que nasceu errado lá na frente, a gente tem mais custo, né? E mais trabalho. Então, eu acho que é reforçando isso nos treinamentos, que a gente está ali como um parceiro do negócio, e não como um dificultador, né? Que as pessoas verem a gente ali realmente como aliados. O que eu vejo também com relação a esse assunto na linha do que você mencionou, né? Eu percebo que a mentalidade das pessoas ali da organização com relação a esse tipo de trabalho que vai ser executado, ela pode levar para um caminho ou para o outro. E isso depende muito de como chega, né? O top-down, de cima para baixo. Se a diretoria que está comprando um trabalho desse, está implementando, investindo, enxerga aquilo como custo, esse não, é mais uma lei, é mais uma... Ou ajudar. Sim, é mais uma coisa que eu tenho que fazer, é mais uma coisa para que eu gaste dinheiro, é mais uma imposição ali do governo. Isso já desce para os níveis inferiores da organização com esse mesmo sentimento, e aí existe um conceito ali na empresa de que o que está sendo feito ali é único e exclusivamente por obrigação. E aí realmente a gente tem resistência, realmente é mais difícil avançar e as coisas não andam
como de fato deveriam ser. Em contrapartida, se uma empresa ela enxerga, né, que agora existe uma regulamentação sobre o tema que já está aí, inclusive, há algum tempo, e que isso, inclusive, pode ser utilizado como um diferencial de mercado, poxa, a minha organização, a minha empresa, ela respeita a privacidade do meu cliente. E como que isso pode, você, como uma exímia profissional de marketing, né, pode pensar em várias formas de poder trabalhar e sugerir comercialmente e fazer com que isso agregue valor à marca, né, e além disso, internamente as pessoas e a organização entenderem que o que está sendo feito ali é de fato por um bem maior, e pensando que, poxa, na empresa que eu trabalho, eu levo a sério e respeito a privacidade ali, principalmente dos meus clientes. Consequentemente, buscarei no mercado ser cliente de outras empresas que têm essa mesma postura, porque vivencio isso aqui dentro de casa e vejo que é algo importante e relevante, e se é feito na linha do que nós fazemos aqui, é uma empresa que eu quero ser cliente, né? Vejo que tem algumas que já exploram comercialmente, em termos de propaganda, isso, e se chega, né, do top-down como algo importante e que vai agregar valor para a marca, e não apenas como uma burocracia ou uma imposição em custo, o desenvolvimento disso internamente é muito melhor. A hora de direção precisa ver a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados como pilar estratégico do negócio e não como um custo, né? Afinal, quando você adequa a empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, não é só isso, né? Você tem um diferencial competitivo, você se destaca ali em processos de M&A, de até processos licitatórios, né? A gente vê isso diariamente, tanto que a adequação é um diferencial, querendo ou não. Foi que você aumenta a confiança dos seus clientes, dos seus parceiros, né? Gera ali até um ambiente mais seguro para os seus colaboradores, que vão confiar mais em você também, né? Então, assim, realmente ver a adequação LGPD com um olhar mais 360. Sim. Né? Pra gente, mais estratégico mesmo, com um pilar estratégico, e inclusive a alta direção, muitas vezes o diretor ou a diretora já está conscientizado e entende o valor disso para a organização. Mas às vezes os gerentes, os superintendentes, os coordenadores que têm contato ali com o operacional, não tem essa visão. Por isso que aí entra algo muito importante, que é o treinamento também da autodireção, né? Dessas pessoas que estão ali no top-down mesmo, para a gente poder conseguir conscientizar todas elas que vão disseminar essa cultura. Então, a gente precisa desse apoio da organização como um todo, para a gente poder disseminar essa cultura de proteção de dados, que é um pilar tão importante. Muito bem. Acho que depois, né, desse bate-papo, acho que está bem claro, né, para as empresas, para quem teve a oportunidade de nos escutar, de que realmente não é só uma questão de adequação, não é só uma regulamentação, mas é uma visão bem mais estratégica que a gente, né, que a empresa pode trazer valor agregado para o negócio. Então, queria muito agradecer vocês pela presença, pela contribuição. Tenho certeza que quem tiver a oportunidade de escutar, vai sair aqui sabendo o que é o artigo 46, o que eles precisam fazer, né, para colocar isso para rodar das empresas. E é isso, a gente vai deixar na tela os contatos de vocês, das suas redes sociais. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu quero agradecer, Carol, a oportunidade mais uma vez, agradecer o convite. Espero que tenha contribuído de alguma forma com o assunto. Acho que, na verdade, assim, a gente esclareceu um pouco, mas ao mesmo tempo deixou evidente que existe uma infinidade de coisas que precisam ser feitas, né? Acho que essa conversa pode ser um pontapé inicial para, de fato, a construção de um trabalho dentro de uma organização. Reforçar que aqui na Tripla a gente pode ajudar as empresas, tanto na sua jornada de adequação à LGPD, quanto na sua construção do sistema de gerenciamento da segurança da informação. Nos acompanhe nas redes sociais, entre em contato conosco e, com certeza, a gente tem soluções ali no portfólio que podem ajudar a agregar no cumprimento
dos dizeres aí do artigo 46, na LGPD como um todo e nos demais frameworks de segurança da informação e de privacidade também. Exato. Guilherme falou muito bem, mas só queria agradecer também, né, o convite. E falar sobre esse tema é sempre muito incrível para mim, poder dividir aqui com o Guilherme, com a profissional que eu super admiro, na Miami de Campos Chicote. Prazer é todo meu, sabe? Por isso, contem com a gente, que a Grupo pode ajudar vocês em precisarem uma adequação LGPD. Legal. Então é isso. Agradeço a todos pela audiência. Não percam o próximo episódio. Qualquer dia desses já estamos aí. Conte com a gente. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, até.